Ikki é um perdedor patético que se matricula em uma academia de magia, mesmo sem poder usar magia. Mas tudo muda quando revela ser um espadachim de rank S e derrota o maior vilão da escola, que agora tem que fazer o que ele quiser. A história começa com Ikki sendo espancado e maltratado pelos pais por ser fraco e ter pouca aptidão para magia. Um dia ele se cansa e decide fugir. No caminho encontra um estranho samurai que percebe sua dor e o motiva a treinar duro e evoluir. Anos depois, Ikki se transfere para uma academia de magia onde começa a treinar sem parar para lutar. Então, uma manhã, após uma sessão de treino, ele volta para seu dormitório e fica chocado ao encontrar a princesa Stella, uma princesa super poderosa, sem plano, para equilibrar as coisas e que tira a camisa, mas isso resulta em um tapa na cara. Depois disso, Stella denuncia Ikki ao diretor Kurano. Ikki chega ao escritório de Kurano e explica que não queria espiar os planos de Stella. Ao ouvir isso, Kurano insiste que ele terá que assumir a responsabilidade por suas ações. Então Ikki se vira e começa a se desculpar com Stella, prometendo deixá-la fazer o que quiser com ele. Stella aproveita a situação e diz para ele dançar no telhado e se matar logo em seguida como única forma de merecer seu perdão, mas Ikki recusa. Por causa disso, Stella carrega sua magia de fogo, prometendo torrá-lo por ter invadido seu quarto enquanto ela se trocava. Para se salvar K grita que não conseguia desviar o olhar porque ela era linda, o que faz Stella amolecer. Nesse momento, ele tenta esclarecer que o quarto onde ela estava se trocando era dele, mas Stella insiste que é dela. Antes que possam começar a discutir, Kurano revela que ambos estão certos, pois agora são colegas de quarto, deixando-os chocados. Kurano os leva de volta ao prédio do dormitório para mostrar que suas etiquetas de nome já foram colocadas e não há nada que ela possa fazer. Confuso, Ikki pergunta por que Stella, a aluna mais poderosa, está sendo emparelhada com ele, um aluno de rank F que está repetindo o ano. Kurano diz que é porque eles são ambos esquisitos, sem ninguém com classificação próxima deles. Em seguida, a princesa Fireball começa a discutir com Ikki sobre as regras do dormitório porque não quer que ele faça algo inesperado à noite. Vendo isso, Kurano sugere que resolvam suas diferenças da maneira certa, com um duelo, e Ikki aceita. Sua reação surpreende Stella, pois ela sabe que é a aluna mais poderosa da academia, e não há como Ikki derrotá-la em um duelo. Stella então concorda em lutar com ele, mas aumenta a aposta dizendo que quem perder terá que se tornar o servo do vencedor. Uma hora depois, eles chegam a uma arena de batalha para o duelo simulado. E enquanto Kurano explica as regras do duelo, Stella e Ek sacam suas espadas. No início da luta, Stella ataca Ek com sua espada flamejante que queima tudo ao toque. Então Ek se mantém calmo e foca em desviar e bloquear seus ataques. Enquanto ele faz isso com facilidade, Stella fica chocada e se pergunta se ele vai passar a luta toda desviando. Então Ikki a surpreende com um ataque que imita o dela. Graças à sua habilidade com a espada, Stella fica chocada ao ver que alguém de rank tão baixo consegue acompanhá-la. Enquanto continuam se enfrentando, Ikki encontra uma abertura e consegue desferir um golpe mortal. Mas para sua surpresa, sua espada não a afeta porque ela está reforçando seu corpo com magia. No fundo, Stella está atordoada porque não imaginava que teria que contar com sua magia para derrotar Ikki. Agora que sabe que Ikki é extremamente forte, ela libera todo o seu poder mágico para acabar com ele. Mas Ikki desvia usando velocidade da luz e dá um golpe crítico que a derruba. Embora ele desmaie momentos depois, é declarado o vencedor da batalha. Naquela noite, Kurano visita Stella na enfermaria e diz que Ikki também está exausto, pois a habilidade que usou só pode ser ativada por 1 minuto e drena toda a sua energia por um dia. Stella tem dificuldade em aceitar Ikki como um F-Frank, mas Kurano diz que o sistema de classificação foca apenas na habilidade mágica, não nas habilidades de combate reais. Ela então se lembra de seu objetivo de crescer além do seu nível atual e ele aconselha que trabalhar com Ikki a ajudará a alcançar isso. Um tempo depois, Stella volta para o quarto e encontra Ikki dormindo. Ela fica encantada com seu corpo estilo Jason Statham e acaba copiando um pouco dele, mas quando percebe que ele a estava observando o tempo todo, bate a cabeça na cama. Depois disso, ele a curte e lembra do acordo deles, onde ela será sua serva. Isso a incomoda, pois imagina muitas brincadeiras que ele fará com ela. Em vez disso, Ikki a surpreende pedindo que ela esteja aberta a construir um relacionamento como colegas de quarto. Ao ver a expressão hesitante no rosto dela, ele se oferece para falar com Kurano se ela não quiser, mas ela concorda com a condição de que ele a chame pelo nome normal. Na manhã seguinte, a irmã de Ikki, Shizuko, embarca em um trem para a academia, observando que veio ver ele, que seus pais não amavam. Enquanto isso, Ikki faz uma pausa na corrida e Stella respira pesadamente como um cavalo, ofegante por carregar um peso enorme. Enquanto toma um gole de sua bebida, ele informa que faz a corrida do Saitama e do Goku todos os dias, e não saberia se ela consegue acompanhar seu ritmo. Stella afirma que não é nada demais, mesmo que seus pulmões estejam prestes a explodir. E quando Ikki vê isso,
oferece um pouco de sua bebida esportiva, mas ela percebe que terão um beijo indireto. Ele imediatamente diz para ela não se preocupar se não estiver confortável com isso, mas a princesa ardente agarra a garrafa e beija o mesmo lugar de onde ele bebeu. Depois de beber, ela nota que ele está sorrindo como se tivesse ganhado na loteria. Então ela pergunta o que aconteceu, e ele fala sobre a matrícula de Shizuku e como ela está animada para vê-lo, já que se passaram 4 anos desde que se viram. Stella então pergunta se ela é uma daquelas irmãs com quem ele gosta de se envolver, mas ele promete que não estão no Alabama. Mais tarde, naquela manhã, na aula, uma professora chamada Yuri luta para se manter acordada enquanto os recebe na nova sessão, e lembra que o torneio começará em uma semana, para decidir quais alunos são fortes o suficiente para representar a academia. Stella pede mais detalhes sobre as lutas, e Ikki descobre que a batalha acontece uma vez por dia, o que significa que ele pode usar seu movimento de 1 minuto. Yuri então tenta motivá-los com um canto, mas de repente ela vomita muito sangue, assustando os alunos. Minutos depois, na enfermaria, ela diz a Stella para não se preocupar, pois costuma vomitar 1 litro de sangue todos os dias, mas Ikki ainda a avisa para ter cuidado. Então ele explica a Stella que Yuri é parte da razão pela qual ele pôde se matricular na academia. Depois que ela diz algo sobre como o ano passado foi injusto para ele, os dois saem e Stella pergunta o que ela quis dizer. Então ele tenta explicar como não havia sistema de notas para magia antes de se matricular. No entanto, quando uma gata de 4 olhos chamada Kagami de repente enfia o braço nos seios dela e afirma ser sua maior fã, Stella esquece sua primeira pergunta e exige saber quando ele se tornou o rei do Riz. Ele então pergunta a Kagami quem ela é, e ela explica como ficou obcecada após assistir ao seu duelo com Stella, e pergunta se ele gostaria de uma matéria em sua última publicação de notícias da escola. Depois de prometer que falaria sobre isso mais tarde, ele tenta alcançar Stella, que está furiosa de ciúmes. Mas então ele vê Shizuko que o chama, dizendo que sente muito a falta dele. Feliz em vê-la, Ikki diz que estava prestes a procurá-la, mas Shizuko o surpreende pulando em cima dele e lhe dando um beijo quente. Enquanto todos assistem em choque, Kagami tira fotos loucas que poderiam competir com as de Peter Parker do Homem-Aranha. Stella, por outro lado, fica completamente fora de si e pergunta que tipo de relacionamento estranho eles têm. Shizuku ignora completamente Stella e tenta conseguir outro beijo, mas Stella a puxa para longe e pergunta a Ikki por que ele mentiu ao dizer que eles têm um relacionamento normal. Enquanto ele tenta se explicar, Shizuku muda para o modo demônio e pergunta a Stella que direito ela tem de interferir na reunião deles. Então Stella, sem opções, revela que é a serva de Eiki. Mais uma vez, Kagami começa a bolar manchetes para o artigo de notícias, enquanto Eiki luta para preservar sua reputação, mas Stella só piora a situação ao afirmar que tiveram até um treino especial na cama dele na noite passada. Ao ouvir isso, Shizuku invoca sua espada para mercar Stella, mas ela também invoca sua espada para lutar pelo coração de Ikki, e as duas acabam destruindo o corredor. Minutos depois, Kurono as leva a um dos banheiros e diz que terão que passar o dia todo limpando como punição, mas continuam se provocando até que Shizuko chegue ao prédio do dormitório. Quando Stella diz a ela para parar de agir como se seu relacionamento com Kiki fosse tão especial, ela fica irritada e diz a Stella que nunca entenderá como ele se sentiu depois de anos sendo negligenciado por todos na família. Isso surpreende Stella. Então ela tenta pedir mais detalhes, mas Shizuku diz que não é da conta dela antes de entrar em seu quarto e encontrar sua colega de quarto, Alice. Logo depois, Stella encontra Ikki voltando do treino e lhe dá uma bebida esportiva antes de perguntar se sua família realmente o negligenciou. Ele cospe a bebida em choque, mas depois que ela diz que Shizuku mencionou isso, ele decide contar a ela sobre sua vida trágica. Para começar, ele a lembra do lendário samurai Ryuma, que salvou o Japão na Grande Guerra e diz que ele é, na verdade, seu bisavô. E sua família é famosa por produzir os blazers mais fortes do país. Mas como ele nasceu sem afinidade mágica, todos na família o tratavam como lixo. Depois de anos de negligência, ele decidiu sair de casa um dia, mas esse foi quase seu último erro, porque uma nevasca começou de repente naquela noite e quase o mandou para outro mundo. Justo quando estava prestes a desmaiar, a frustração de ser tratado como nada o deixou irritado, e Ryoma, que acabara de terminar o treino, o avistou. Então, ele disse a Eki para usar a frustração como combustível e continuar lutando. Por causa disso, ele começou a treinar o mais duro que podia, sozinho. Mas depois de se matricular na academia, sua família convenceu o antigo diretor a começar a avaliar os alunos com base em suas habilidades mágicas, só para que ele não se formasse. Essa história triste faz Stella pensar que eles são iguais. Como ela também treinou sozinha por anos, promete ajudá-lo a evoluir de qualquer maneira que puder. Enquanto isso, Shizuku também terminou de contar a Alice sobre sua obsessão pelo Clise de Ikki. Mas em vez de chamar o psiquiátrico, ela promete agir como sua irmã mais velha sempre que precisar de alguém para conversar.
Algumas horas depois, Stella decide entrar no chuveiro com Ikki sob o pretexto de ajudá-lo a se lavar como sua empregada. Lá, ele consegue se manter calmo, mas as coisas ficam estranhas quando ela deixa a esponja de lado para usar seus seios, ao descobrir que ele tem uma alta afinidade por eles. Como se isso não fosse o bastante. A cobertura do plano dela cai de repente, fazendo com que ele sinta a coisa real, e ela acaba ficando envergonhada. Vários dias depois, após uma intensa sessão de treino, Stella diz a Eki que já recebeu um e-mail sobre sua primeira partida no torneio, e ela vai enfrentar Momo, sua veterana. Ikki se lembra de como Momo lutou, então tenta contar a Stella sobre ele, mas ela o interrompe e diz que gosta de não saber nada sobre sua oponente. Fazer isso o ajudará a praticar para quando enfrentar inimigos desconhecidos no futuro. Depois de observá-la, Ikki diz que apesar de serem opostos, eles têm a melhor relação da academia. O rosto de Stella fica vermelho ao ouvir isso, e ela é salva pelo gongo. Quando Ikki vai para a aula, ela o para e gagueja como louca, enquanto tenta convidá-lo para um encontro. Mas nesse momento Shizuko a supera e ele aceita. Isso parte o coração de Stella, que percebe que é uma questão de habilidade. No dia seguinte, Stella acompanha o grupo, e Shizuko fica irritada ao vê-la. Enquanto elas discutem e tentam provar por que a outra não merece Ikki, o mencionado fica confuso, se perguntando quem é Alice e por que a forma como se veste não combina com seu gênero. Vendo isso, Shizuko apresenta Alice como sua colega de quarto, e Alice revela que ele é uma donzela por dentro. Ele até provoca Ikki a ponto de Shizuko sacar uma lâmina, pronta para atacá-lo no beco. Depois de impedir Shizuko de começar outra briga, todos eles saem. Mas ao chegarem no shopping, Stella nota que os irmãos estão de mãos dadas, então diz a Shizuko para parar. Shizuko então diz que eles sempre se deram as mãos desde pequenos, e assim que Stella pede para segurar a mão de Ikki também, Shizuko joga a carta psicológica, lembrando-a de ficar em seu lugar como serva de Ikki, ou ela revelará seus sentimentos por ele. Sem escolha, Stella fica furiosa e despeja palavras em Ikki. Momentos depois, as garotas tentam aproveitar um bom parfait. Mas então Ikki se inclina para Shizuko e pega um pedaço do rosto dela antes de lamber e elogiar seu traje. Isso faz com que ela perca a compostura e Alice a provoca por isso. Stella, querendo o mesmo tratamento, então cobre todo o rosto com parfait para que ele coma, mas ele decide pegar uma toalha para ela. Enquanto Shizuko fica surpresa com o quanto Stella faria só para chamar a atenção de Ikki, Alice admite que está quase torcendo por Stella. Depois de limpar Stella, Alice segue Ikki até o banheiro, e Ikki agradece a Alice por construir confiança com Shizuko, pois ela sempre teve problemas em estar perto de estranhos. Depois que Alice promete continuar cuidando dela, Ikki tenta sair, mas Alice o para de repente e sinaliza que sente problemas. Alguns segundos depois, um bandido entre vários que planejam dominar o shopping entra no banheiro e cobre todo o lugar com balas. Depois que o segundo lembra das ordens do chefe para levar todos os reféns vivos, o capanga diz para não se preocupar, já que não havia ninguém dentro. Então eles saem. Com eles fora, Ikki e Alice saem de um dos portais de Alice. Graças à habilidade de Alice de se mover nas sombras, eles se esgueiram e chegam à sala de vigilância momentos depois. Lá, Alice monitora os movimentos dos bandidos enquanto Ikki liga para Kurano e atualiza a situação. Ela pede para ele manter todos seguros e permite que use sua arma, já que a polícia ainda está a caminho e não poderá fazer nada, pois os bandidos pedem dinheiro em troca das vidas dos reféns. Enquanto ele e Alice elaboram um plano, Shizuko pede a Stella para ganhar tempo para ativar uma habilidade poderosa. No entanto, o bandido louco que adora disparar suas balas dá um tapa em uma mulher por ela ter respondido. Isso irrita o filho dela, que tenta atacá-lo por machucar sua mãe, mas o bandido o agarra e se prepara para transformá-lo em um kebab. De repente, Stella intervém e derrete as balas com seu calor. Ao ver isso, o líder dos bandidos, Bicho, aparece e pede desculpas a Stella pelo comportamento de seu comparsa inútil. Mesmo assim, ele tenta punir a mulher por criar um garoto tão desrespeitoso, e nesse instante, Stella salta em sua direção com sua espada invocada. Mas ele anula o ataque absorvendo e depois atinge ao liberar a energia absorvida. Ele então explica como um de seus anéis absorve a habilidade de um Blazer enquanto o outro a reflete contra eles, e pede para ele não tirar a vida da mulher. Stella terá que se desculpar com seus atributos à mostra. Ao ouvir isso, Ikki tenta intervir, mas Alice o impede e diz para ele deixar Shizuko agir. Stella tira a roupa e Bicho fica obcecado por ela, então ele a lembra de tirar sua armadura de enredo. Ikki, que não aguenta mais, tenta pular em Bicho, mas Alice usa sua magia para segurá-lo no lugar. Nesse momento, Shizuko ativa uma enorme barreira de água para proteger os reféns e impedir que todos vejam o enredo de Stella. E nesse momento, Bicho ordena que seus homens atirem na barreira e encontrem a conjuradora. Ikki, agora livre para agir, usa sua habilidade para rastrear cada bala em super velocidade antes de saltar para atacar. Como antes, Bichot se prepara para absorver seu ataque
mas Ikki corta seu braço inteiro. Bichó grita e exige que seus homens atirem em Ikki, mas então Stella revela que ela os nocauteou. Ikki corre para abraçá-la e de repente se ajoelha, pois os efeitos de suas habilidades drenam sua energia. De repente, uma mulher, que estava escondida entre os reféns, aponta uma arma para outra pessoa e ordena que se rendam. Mas ela é derrubada por uma flecha mágica antes que um estudante chamado Shizuya se revele. Logo depois, ele assume todo o crédito por salvar os reféns. E quando Ikki se aproxima para agradecê-lo, Shizuya pergunta a Ikki por que ele ainda está na academia, já que nunca se tornará um cavaleiro com sua habilidade inútil. Ao ouvir isso, Stella se aproxima para dizer a ele que Ikki é muito mais forte que ele. Mas Shizuya começa a rir e pergunta se ela está falando do mesmo Ikki que fugiu do primeiro duelo. Ele então diz a Ikki que finalmente é hora de acertar as contas. Nesse momento, Ikki checa seu e-mail e vê que Shizuya é seu primeiro oponente no torneio. Na semana seguinte, Stella inicia o torneio enfrentando Momo. Assim que a luta começa, Stella o convence a desistir da luta sem precisar usar sua espada. Algumas horas depois, ela quase tem um ataque cardíaco quando Kagami invade o vestiário para parabenizar os três por vencerem suas primeiras lutas. Enquanto Stella tenta cobrir seus atributos, Alice se interessa pelo trabalho de Kagami como a melhor repórter da escola e começa a planejar fofocas com ela. Mais tarde, Stella encontra Ikki assistindo a vídeos das lutas anteriores de Shizuya, e ela diz que Shizuya não luta como um cavaleiro, mas como uma galinha com seus ataques de camuflagem. Ikki então diz que Shizuya nunca iria atrás de alguém como ela, porque seus ataques têm uma grande área de efeito e vão tirar Shizuya da camuflagem. Ao contrário dela, Shizuya é um péssimo confronto para Ikki, pois Ikki não é do tipo sensorial e não tem uma habilidade que possa localizar Shizuya. Percebendo como as coisas podem ser difíceis para Ikki, Stella se preocupa com ele, mas faz ele prometer que derrotará Shizuya a qualquer custo. Mais tarde naquele dia, enquanto faz sua corrida noturna, Ikki se lembra de seu incidente passado com Shizuya e promete vencer a qualquer custo. Nesse momento, ele vê Alice, que aparece para conversar com ele. Alice então pergunta o que aconteceu no ano anterior, e Ikki revela que há cerca de um ano, sua família tentou fazê-lo ser expulso através do antigo diretor. E assim que Shizuya soube disso, ele exigiu um duelo com Ikki. Naquela época, Ikki levou uma surra dele sem revidar, sabendo que se o fizesse, seria expulso por um duelo não oficial. Por causa disso, sua já baixa reputação sofreu um grande golpe. Após ouvir tudo, Alice diz que Ikki já está acostumado a suportar a dor dos outros que não consegue ouvir quando sua alma grita por ajuda. Ele deseja que um dia alguém ouça a alma angustiada de Ikki e o tire de sua miséria. No dia seguinte, que é quando a luta de Ikki com Shizuya está marcada para acontecer, Shizuku, Stella e Alice se encontram com Ikki e sugerem passar o tempo com algo divertido, já que ele ainda precisa esperar um pouco mais antes da luta. Mas ele decide recusar a oferta para se concentrar na preparação. Logo depois, ele termina o registro e recebe uma visita surpresa de Nene, uma velha amiga de Kurono. Ele a reconhece rapidamente e pergunta por que ela estaria interessada nele. Mas ela se aproxima e pergunta se ele toparia uma sessão de carinho à noite. Nesse momento, Kurono aparece e ameaça levá-la de volta aos seres celestiais se ela continuar flertando com os alunos, arrastando-a para longe. Na sala de espera, momentos depois, Ikki tenta canalizar todas as suas emoções para a luta, mas de repente tem um ataque de pânico antes de chamá-lo para a arena. Depois que Shizuya sai e exibe seu sorriso para impressionar as garotas, ele se surpreende ao ver Ikki e promete destruí-lo na frente de todos. Assim que recebem o sinal para começar, Shizuya transforma toda a arena em sua floresta pessoal e ativa sua habilidade de invisibilidade para se esconder. No entanto, Ikki sente facilmente todos os seus ataques e os bloqueia. Shizuya zomba de Ikki, dizendo que ele não mudou, e então decide aumentar a aposta, anunciando onde vai atirar em Ikki antes do ataque. Ele imediatamente segue com flechas invisíveis, que derrubam Ikki da árvore e causam imensa dor. Stella, a princípio, não entende por que Ikki não usou seu movimento de 1 minuto para nocautear Shizuya assim que a luta começou, mas Alice explica que Ikki não pode usá-lo porque está muito nervoso. Stella tem dificuldade em processar o que isso significa, já que sempre treinou com ele e superaram dificuldades, mas então percebe as expectativas que colocou sobre ele e como ele criou uma fachada para parecer confiante. Enquanto Shizuya continua infligindo feridas dolorosas no corpo de Ikki, Ikki gradualmente perde resistência e confiança. Para piorar, todos os outros alunos começam a rir dele. Então Shizuya dá um último golpe em sua coluna e se junta ao resto da academia para insultá-lo. Stella, que está furiosa com todos, grita para que se calem. Depois ela grita para Ikki se recompor, porque a versão dele que ela ama não vai desistir sem lutar. As palavras a atingem e ele agradece pelo incentivo. Então ele começa a dar socos para voltar a si.
Shizuya ri dele por achar que pode mudar seu destino, então dispara uma flecha em Ikki. Mas, nesse momento, Ikki ativou sua habilidade de 1 minuto e pega a flecha com a mão nua. Shizuya fica chocado e acredita que foi uma sorte, então atira uma chuva de flechas invisíveis em Ikki. Ikki ativa sua visão perfeita e desvia de todas as flechas como se fosse Sekiro. Quando Shizuya percebe que seu camuflagem não o salvará, ele sai correndo tentando convencer Ikki a deixá-lo ir, mas Ikki o ignora. Então Shizuya tenta todos os ataques inúteis de seu arsenal. Vendo que Ikki está prestes a fazer seu movimento final, Shizuya admite que tem medo de ser cortado por uma espada, e que ignora isso e o ataca mesmo assim. Por sorte, Ikki erra por 1 milímetro, mas Shizuya já desmaiou de choque, dando automaticamente a vitória a Ikki. No entanto, Ikki também desmaia de exaustão e acorda na enfermaria horas depois, vendo Stella babando enquanto o espera. Enquanto isso, Shizuku espera do lado de fora para dar a Stella uma chance justa no amor. E quando Alice a vê, ele a abraça por ser uma alma bondosa. Quando Stella acorda, ela grita de vergonha e ataca Ikki por deixar um perdedor causar tanto dano. Ele pede desculpas por ter perdido a confiança e de repente diz que tem sentimentos por ela. Ela inicialmente congela de choque antes de afirmar que só disse isso na época para motivá-lo. Mas ele diz para ela não se preocupar em se sentir estranha, porque ele só queria contar como se sente. No momento seguinte, ela pede para ele fechar os olhos e se inclina para beijá-lo na bochecha, antes de admitir que também tem sentimentos por ele. Isso deixa Ikki feliz, e ele a abraça apertado antes de admitir que sente que pode ficar mais forte com ela. Depois disso, eles prometem alcançar o topo antes de lutarem para ver quem é melhor. 2 semanas depois, enquanto Stella treina sozinha, ela se pergunta por que Ikki não tomou uma atitude desde que começaram a namorar. Então, um pensamento sobre ele ser um frouxo vem à sua mente. Enquanto isso, ele acaba de derrotar sua próxima vítima, que é sua 5ª vitória no torneio, e se torna o favorito dos fãs no campus. Na aula do dia seguinte, Kagami joga melões nele antes de perguntar se ele pode dar aulas para suas amigas. Ao ver as ameaças de morte de Stella, ele responde o mais calmamente possível e concorda em ajudá-las. Ver Ikki cercado por todas as garotas populares deixa os meninos com ciúmes, então eles falam mal dele, chamando de fracassado. Pouco depois, Gyuri entra na sala para a aula, mas acaba na enfermaria alguns segundos depois de vomitar suas células sanguíneas novamente. Como resultado, os alunos voltam para o dormitório mais cedo. Dentro, Stella chama Ikki de mole e pergunta se treinar todas aquelas garotas é uma boa ideia, pois elas podem se tornar suas rivais no futuro. Ele diz que está tranquilo com isso, já que vai ter lutas melhores e ainda ajudará as garotas a melhorarem caso enfrentem situações como a do shopping. Ela o chama de mole e quando ele concorda sem hesitar, ela fica vermelha. Agora que estão sozinhos, ela pergunta sobre a direção do relacionamento deles. Como não fizeram nada de casal nas últimas 2 semanas, ela se vira e o vê já viajando. Na tarde seguinte, ele começa sua primeira aula com Kagami e algumas amigas, ensinando-as a equilibrar o peso em um pé. Enquanto isso, um grupo de garotos ciumentos aparece com armas, querendo bater nele por ter conquistado todas as garotas. Mas ele os derruba com peças de dominó e lembra que não pode haver brigas fora da arena. Kagami espera que eles usem a famosa frase de vilão e saiam correndo, mas os meninos se curvam, implorando para que ele os ensine para que possam ganhar pontos e serem famosos com as garotas. Momentos depois, os meninos se juntam às meninas e, nesse instante, algumas garotas 10 de 10 chegam para as aulas. Ikki as leva para um novo lugar e diz a Stella como está feliz em vê-las melhorando. Stella tenta lhe oferecer uma das bebidas que comprou, mas Chizuru a interrompe e fala que é a melhor irmã de todas. Ela vê Stella com uma bebida extra e pergunta para quem é a segunda, mas Stella diz que são dela e bebe tudo de uma vez. Depois da segunda garrafa, ela pede para se juntar às aulas dele, já que ele concordou em ensinar todas as garotas. Mas quando ele hesita em dizer que sim, suas inseguranças aparecem, então ela diz para ele não se preocupar e sai furiosa. Enquanto reclama de como ele é estúpido, ela encontra Alice, que acaba de descobrir as maravilhas de um novo jogo de romance reverso e pega, emprestado para brincar sozinha no quarto. Assim que chega na parte boa, ela deseja poder fazer muitas coisas de casal com Ikki. E para sua surpresa, ele entra para falar sobre uma aula que tem com as garotas. Stella imediatamente fica defensiva e pergunta o que isso tem a ver com ela, já que ele não planeja ensiná-la de qualquer jeito. Então ele explica que é porque as técnicas de espada dela são fundamentalmente diferentes das dele. Ele diz a ela como seu estilo de espada é fraco e tentar ensiná-la que já está além do seu nível não vai adiantar nada. Ao ouvir isso, Stella se rende e concorda feliz em se juntar a eles na saída. No dia seguinte, no ônibus, ela sorri ao lembrar como Ikki a ajudou na noite anterior. Ao chegarem na piscina, as garotas colocam seus trajes de banho e os meninos babam ao ver Stella, Shizuku e Kagami.
Stella e Shizuko começam a discussão habitual sobre quem vai passar mais tempo com ele, enquanto os meninos da turma expressam gratidão por nunca esperarem estar na mesma sala que um monte de garotas lindas de biquíni. Quando Ikki começa a aula, Stella fica ciumenta de novo, pois ele não tem passado tempo suficiente com ela. Então ela decide tentar o exercício subaquático para se distrair. No entanto, assim que entra na água, Kagami pergunta se elas já se afogaram e quase faz Stella se afogar. Depois de ajudá-la a tossir a água, ela faz a mesma pergunta e diz que estava morrendo de vontade de saber como está o relacionamento delas. Mas Stella nega que esteja namorando e diz que nunca se apaixonaria por um plebeu. Kagami então anuncia que vai ficar com Ikki. Isso deixa Stella irritada e ela acaba confessando que está namorando Ikki. Enquanto isso, Shizuko acaba de perguntar a Alice se acha estranho que ela queira começar uma história de amor Alabama com Ikki. E esse cara esquisito mente só para fazer ela pensar que é normal ser insana. De volta à fonte, Kagami descobre tudo sobre o relacionamento sem graça de Stella com Ikki. E depois de vários minutos convencendo-o a dizer o que realmente quer, ela sai e o chama para conversar. Stella então pergunta a opinião dele sobre seu traje de banho. E depois de dizer que gosta, Ikki pergunta de repente se o relacionamento deles está realmente bem no nível atual. Em vez de processar o que ele acabou de dizer, Stella se convence de que ele se cansou de namorar uma garota sem graça que nunca tenta ser ousada. Então ela se emociona e diz para ele ir embora se quiser. No entanto, ele fica confuso com isso e tenta explicar o que quis dizer, mas ela começa a discutir sobre como ele nunca tenta fazer nada romântico com ela. No momento seguinte, ele também fica chateado e discute até que ambos percebem que foram lentos demais para realizar suas fantasias. Eles então concordam em dizer o que querem juntos e acabam compartilhando seu primeiro beijo. Horas depois, eles entram no ônibus para voltar ao campus e recebem outro e-mail de luta, dizendo que seus próximos adversários são membros do conselho estudantil. Na tarde seguinte, enquanto Ikki enfrenta Renren, uma garota muito ágil, que continua falando que vai derrotá-lo com sua super velocidade, Stella enfrenta Sai, outro membro do conselho que se gaba da força de sua espada de vibrânio do mercado negro. Para a surpresa de ninguém, Ikki desvia do alcance de Renren e a derruba facilmente, garantindo a vitória. Além disso, Stella destrói facilmente a espada do Saijou com um único golpe e sobe na classificação. Depois da luta, Ikki reclama do pulso. Mas antes que Stella possa acalmá-lo, Shizuko aparece para roubar a atenção dele. Incapaz de suportar a situação, Stella discute com ela, mas Alice intervém informando Ikki sobre uma garota que o tem seguido nos últimos dias. E que admite que sempre soube, mas queria deixar pra lá, já que muitas garotas têm tentado se aproximar dele. Então, eles a levam para a enfermaria, onde descobrem que ela é uma veterana que tem dificuldades em conversar com meninos. Ela se apresenta como Ayasa, e Ikki fica intrigado com seu sobrenome. Pergunta se ela é parente de Kaito, um famoso samurai. Para sua surpresa, ela revela que Kaito é, na verdade, seu pai. Ikki instantaneamente se torna fã e admira Kaito enquanto Shizuko narra como Kaito se tornou famoso como o espadachim mais habilidoso, apesar de não ter habilidades mágicas. Quando pergunta o que aconteceu com Kaito, Ayasa fica séria e revela que ele sofreu um acidente e foi hospitalizado. Ikki imediatamente pede desculpas por ser insensível, mas Ayasa diz para ele não se preocupar e que está feliz por ter um fã. No momento seguinte, Shizuko e Stella começam a exigir saber por que ela estava seguindo Ikki e ameaçam atacá-la se não derem uma boa razão. Ayasa admite que ficou fascinada pelas habilidades de espada dele e diz que estava muito tímida para pedir aulas, e que percebe que ser descontraído e trabalhador é mais do que suficiente para atrair muitas garotas. Para saciar a fome dela, Ikki decide treiná-la para que ela não fique desesperada. Na tarde seguinte, eles começam uma sessão de sparring em um dos campos do campus. Depois de observar cuidadosamente cada movimento dela, Ikki diz para ela parar porque percebeu por que ela luta como um bicho preguiça cego. Depois de dizer que ela está tentando demais para estar no mesmo nível que o pai, ele lembra que eles têm estruturas corporais diferentes, o que significa que ela não pode copiar os movimentos dele. Ayasa aceita imediatamente e pede dicas para melhorar sua técnica. No entanto, quando ele começa a massagear os braços dela e diz que faz parte do processo, ela começa a lutar contra demônios que nunca soube que existiam, enquanto Shizuko e Stella se perguntam por que ele nunca fez isso com elas. Ela então agarra a mão dele para agradecê-lo por tudo, mas ele diz para ela não se preocupar com isso. Depois do treino do dia, enquanto vão para os dormitórios, Ayasa continua elogiando como as mãos de Ikki são grandes e fortes. E enquanto ele aceita o elogio, Stella fica com ciúmes e pergunta a Shizuko por que ela não está irritada.
Quando Shizuko explica que sempre ficará feliz com quem conseguir fazer Ikki sorrir, Stella percebe que tem agido de forma estúpida e decide deixar que eles compartilhem o momento. No entanto, assim que ela volta para o quarto com ele, pergunta se ele realmente gostou de tocar nos braços de Ayasa. Ikki então pega a mão dela e garante que só gostou de ajudá-la a ficar mais forte, já que ela claramente passou muito tempo melhorando suas habilidades. Ele hipnotiza Stella com palavras e a beija boa noite. Durante o resto da semana, Stella se junta a sessões de treino para agir como se também se importasse com Ayasa, quando na verdade está apenas tentando manter suas intenções longe de Ikki. Dias depois, Ayasa os convida para jantar como forma de agradecimento e tenta descobrir como Stella consegue parecer tão atraente, apesar de comer como uma glutona. De repente, um grupo de delinquentes aparece e fala mal de Ayasa. Naturalmente, Ikki diz calmamente para não falarem dela, mas então o líder, curado, derrama uma bebida nele como pedido de desculpas, apenas para quebrar a garrafa na cabeça de Ikki. Stella imediatamente se levanta para brigar, mas Ikki a segura e diz que não é nada demais, apesar do sangue escorrendo de sua cabeça. Isso faz com que Kurado fique ainda mais irritado. Então ele cospe em Ikki para provocá-lo, mas Ikki sorri e não defende seu orgulho, o que deixa Stella furiosa. Mas Kurado, vendo que Ikki não vai agir, sai com o grupo. Depois que ele vai embora, Stella pergunta a Ikki por que ele não lutou, porque acha que ele poderia parar Kurado. Mas Ikki diz que não tem tanta certeza disso e que Kurado parecia incrivelmente forte. Nesse momento, Misagi, uma membro do conselho estudantil, aparece e diz que Kurado é um dos Blazers mais fortes de uma escola rival. Depois de elogiá-lo por ter sido esperto ao recusar a luta, outro membro do conselho, vestido para Vogue, aparece para apoiar Misaki. Momentos depois, enquanto vão para casa, Ikki se pergunta como Misaki curou o corte na cabeça. Mas Stella fica mais curiosa sobre a gangue de Kurado e pergunta a Ayase por que todos parecem conhecê-la, mas ela permanece em silêncio. Ayase tenta falar, mas nesse momento é que Ayase recebe um e-mail sobre a próxima luta e descobrem que vão se enfrentar. Devastada, Ayase olha para ele e de repente sai correndo. Desde então, ela parou de aparecer nos treinos, e na noite anterior à luta, ele conta a Alice sobre o Ayase que ela o mandou encontrar. E Alice o avisa que ela definitivamente vai querer fazer algo para impedi-lo de aparecer no torneio, já que está determinada a vencer. Apesar do conselho de Alice, Eik lembra a Alice que Ayase disse que gostava de suas mãos, então ele decide vê-la. Momentos depois, ele vai até o telhado e a vê sorrindo para ele. Ayase secretamente chama Eik para o telhado à noite para uma conversa privada. Quando ele chega, ela pergunta o que ele faria se enfrentasse um oponente que nunca poderia derrotar. Surpreso com a pergunta inesperada, Eik responde calmamente que tentaria o seu melhor lutando de forma justa, porque uma vitória sem honra não significa nada para ele. Mas Ayase imediatamente rejeita essa ideia, afirmando que justiça sem resultados não vale nada. Ela diz que para ela faria o que fosse necessário para vencer, mesmo que isso envolvesse fazer um acordo com Didi. Nesse momento, Ayase invoca sua arma e corta a cerca do telhado em um instante antes de se jogar para trás do prédio. Chocado, Ikki reage instantaneamente, ativando seu Atushura e mergulhando atrás dela para salvá-la. Ele é então forçado a usar as paredes da escola como projéteis para mudar a direção e aterrissar em segurança em uma piscina. Perguntando por que ela fez algo tão imprudente, Ayase responde que ela o forçou intencionalmente a usar sua carta na manga para que seu corpo sofresse com os efeitos colaterais, dando a ela uma vantagem no duelo que se aproxima. Mesmo depois de manipulá-lo, Ayase parece visivelmente culpada, mas se convence de que não tem escolha se quiser se tornar forte o suficiente para recuperar a honra de sua família. Ela então se afasta, deixando-o ali. Dado que ele havia acabado de usar seu movimento mais poderoso, o corpo de Ikki sofre com uma exaustão séria, mas ele ainda luta para voltar ao dormitório. Assim que chega lá, ele colide diretamente com os seios de Stella enquanto ela sonha em ficar com Crack. Stella acorda em choque e imediatamente começa a entrar em pânico, pensando que Ikki está tentando realizar seu sonho finalmente. No entanto, ela rapidamente percebe que ele desmaiou, então fica genuinamente preocupada. Na manhã seguinte, Ikki acorda na enfermaria e fica surpreso ao ver Stella, Shizuko e Alice todas com expressões de preocupação sobre ele. Recuperando-se, ele de repente entra em pânico, pensando que forfeitou o seu duelo, mas os outros garantem que ele ainda tem algumas horas antes do horário marcado. Logo depois, ele é convocado pelo presidente Kurono, que o questiona sobre o incidente no telhado. Vendo a quantidade de danos causados ao prédio da escola, ela deduz imediatamente que Eik deve ter estado envolvido, já que recebeu relatórios sobre sua internação repentina. Mesmo tendo sido enganado por Ayase, Ikki se recusa a expô-la, afirmando que está disposto a arcar com as consequências pelos danos. Em vez disso, ele pergunta sobre a história da família de Ayase.
O presidente é então forçado a explicar a verdade por trás do comportamento incomum de Ayase. Anos atrás, seu pai, conhecido como o Último Samurai, perdeu tudo após ser derrotado por Kurado, o espadachim que encontraram no restaurante no dia anterior. O nome da família então perdeu sua reputação, fazendo com que seu pai eventualmente caísse em coma. Desde então, Ayase tem carregado o fardo de restaurar a honra de sua família sozinha. Ela entrou no Festival de Artes Marciais das Sete Estrelas por um único motivo: derrotar Kurado e recuperar o que sua família perdeu. Mas em algum momento ao longo do caminho, sua obsessão por vingança distorceu completamente sua habilidade com a espada. Enquanto isso, Ayase visita seu pai inconsciente e diz à sua mãe que vai chegar ao topo e recuperar a honra da família, e que, por outro lado, finalmente entende por que Ayase está realmente desesperada para vencer. Quando seus amigos perguntam sobre seus planos para o duelo, ele responde que vai dar tudo de si, pois seria desrespeitoso com Ayase se ele segurasse contra ela. Quando a hora do duelo chega, a arena rapidamente se enche de espectadores ansiosos para assistir à luta entre os estudantes habilidosos, que não perderam uma única partida desde o início do torneio. No momento em que a luta começa, Ikki avança em direção a Ayase, esperando acabar rápido, mas de repente sente uma dor aguda no corpo. Um corte aparece do nada, surpreendendo tanto ele quanto o público. Então uma série de cortes aparece em seu corpo de várias direções durante o duelo, mesmo que Ayase nunca o tenha tocado. É revelado que Ayase colocou armadilhas de vento invisíveis por todo o campo de batalha antes do combate. No momento em que Ikki pisa em uma, os cortes se ativam instantaneamente e o ferem. Como preparar armadilhas antes do duelo viola as regras do torneio, Ayase está tecnicamente trapaceando novamente. No entanto, Ikki já sabia que ela faria algo assim. Antes da luta, ele pediu aos oficiais para não interromperem a partida, mesmo se vissem ela quebrando as regras, porque queria derrotá-la de forma justa. Ayase continua atacando agressivamente, usando sua arte nobre para piorar cada ferida que Ikki recebe. A cada movimento, suas feridas se aprofundam, e a plateia percebe o quão perigosas são as habilidades dela. Apesar das lesões e dos efeitos colaterais de Toshura, Ikki começa a analisar calmamente as posições das armadilhas invisíveis. Pouco a pouco, ele começa a evitá-las apenas por instinto e habilidade com a espada. À medida que a batalha avança, Ikki finalmente confronta Ayase diretamente. Ele diz a ela que sua habilidade com a espada se tornou vazia, porque ela abandonou o orgulho que um dia teve. A elegante espadachim que ele admirava desapareceu no momento em que permitiu que a vingança e a desespero controlassem seu coração. Suas palavras atingem mais fundo do que qualquer ataque, pois Ayase já sabe que ele está certo, mas ela interrompe, dizendo que se aprendeu com seu pai é que lutar com honra não vale a pena se você perde no final. Desesperada para vencer, ela lança outra de suas armadilhas em Ikki, mas sua visão perfeita se destaca enquanto ele a evita. Em pânico, Ayase lança outra sequência de ataques, mas Ikki os desvia facilmente, provando que entendeu completamente seu plano. Ela então decide ir com tudo, canalizando todas suas armadilhas de vento contra Ikki, mas ele corta através delas facilmente e usa uma de suas técnicas secretas para derrubá-la sem causar dano. Caindo no chão, Ayase se recusa a aceitar a derrota, lutando desesperadamente para se levantar, mas seu corpo se recusa a se mover, pois ela esgotou toda sua energia. Lágrimas começam a escorrer de seus olhos enquanto toda a pressão e frustração que ela carregou finalmente a dominam. Em vez de humilhá-la, Ikki se aproxima silenciosamente, reconhecendo suas lutas e explicando por que um verdadeiro espadachim deve sempre lutar com honra. Mesmo após ser manipulado e forçado a uma desvantagem, Ikki não guarda rancor. Ele oferece sua mão, pedindo que ela o deixe se vingar de Kurado em seu nome, deixando-a ainda mais emocionada. Quando ela pergunta por que ele ainda está oferecendo ajuda, apesar do que ela fez, Ikki simplesmente responde que tem uma política de nunca ignorar um vilão em apuros. Ela então percebe seu erro ao aceitar sua mão, decidindo confiar nele assim como confiou em seu pai. Kaito havia se aposentado das lutas há alguns anos devido a problemas cardíacos. Embora não conseguisse segurar uma espada adequadamente, ele manteve seu dojo funcionando treinando Ayase e outros alunos, mas seu foco estava em Ayase enquanto tentava transmitir todas as técnicas que conhecia a ela, incluindo Tenimoru, uma técnica secreta passada em sua família. Enquanto a treinava, Kaito disse à sua filha para nunca esquecer que o estilo de espada é para proteger as pessoas e não para feri-las. Como prometido, Ikki e Stella acompanham Ayase até o dojo onde sua família costumava viver. No caminho, eles tentam pesquisar sobre Kurado, para saber exatamente no que estão se metendo. Eles ficam surpresos ao descobrir que Kurado tem um histórico de atacar escolas locais de forma não oficial apenas para provar sua força.
Ayase conta sobre o dia em que ele apareceu aleatoriamente em seu dojo e derrotou seu pai. Segundo ela, Kurado apareceu de repente com sua gangue causando problemas. Então Kaito foi forçado a intervir para proteger seus alunos. Kurado desafiou Kaito para um duelo, provocando-o a apostar o dojo no resultado do combate. Confiante em sua habilidade, o infame samurai aceitou. Mas quando o duelo começou, Kurado começou a lutar violentamente, pressionando Kaito, que não estava em sua melhor forma até o limite. Eventualmente, o delinquente ganhou a vantagem através de sua força bruta e conseguiu derrubar Kaito. No entanto, Kaito não recuou. Entrando no complexo, eles se deparam com um bando de gangsters que não parecem muito receptivos em vê-los, e que é então forçado a ajudá-los a perceber porque ele é o personagem principal, e eles não. Depois de cuidar dos extras do personagem, a equipe encontra Kurado em um sofá surrado dentro do dojo. Ao vê-los, Kurado imediatamente reconhece Eiki como o aluno fraco que ele intimidou em um restaurante alguns dias atrás. Quando ele pergunta o que eles querem, Eiki corajosamente pede um duelo pelo dojo. Kurado, parecendo cético, pede a Ikki que mostre seu valor para ser seu oponente, e que então mostra a ele as carteiras de estudante de seus camaradas caídos para provar sua força. Para apimentar as coisas, Ikki pede que ele use sua arma real, pois seria mais satisfatório vencê-lo no auge. Kurado então aceita a proposta sacando Orochimaru, sua lâmina especial que é suficiente para causar arrepios na espinha de qualquer um. Mas Ikki, inesperadamente, desenha casualmente seu Intetsu preparado para o duelo. Quando o duelo começa, Kurado ataca Eiki violentamente, não lhe dando tempo para contra-atacar. Apesar da pressão, Eiki tenta contra-atacar, cronometrando seu contra-ataque perfeitamente. Mas é tudo em vão, pois Kurado se esquiva facilmente. Ikki é então capaz de descobrir a razão pela qual ninguém parece ser capaz de derrotar Kurado, seu tempo de reação insano. Enquanto os reflexos médios de um espadachim levam 3 segundos, Ikki, que sempre foi um prodígio, leva 1 segundo. No entanto, os reflexos do Kurado ocupam até metade das teclas E, o que nem deveria ser alcançável para um humano. Kurado o elogia por descobrir seus movimentos, mas ressalta que isso não importaria, pois ele seria descartado de qualquer maneira. Com isso dito, ele usa uma técnica especial que duplica sua arma no meio do ataque, atingindo U e Ki de diferentes direções, e que faz o possível para acompanhar, mas isso só deixa Kurado mais sério à medida que aumenta a frequência do ataque. Logo, a velocidade da arma se intensifica a ponto de U e Ki começar a ser atacado de 4 direções simultâneas, causando danos. Vendo isso, Ayase tenta interferir, mas Stella a impede, ressaltando que Ikki estava sorrindo o tempo todo. Então lembra que seu pai parecia ter um sorriso semelhante durante a briga com Kurado. Dadas as circunstâncias, Ayase então percebe que após a derrota de seu pai, o pedido de desculpas que ela presumiu que ele lhe ofereceu foi dirigido a Kurado por causa do terrível estado de seu corpo. Enquanto isso, durante o duelo, fica claro que a maior fraqueza de Kurado é sua resistência, já que suas técnicas exigem muita energia física para serem executadas. E ele raramente encontra oponentes como Ikki, que o forçariam a continuar dando tudo de si por muito tempo. Sorrindo como malucos, Ikki e Kurado conversam enquanto recuperam o fôlego de exaustão. Depois de confirmar que o último samurai também sorriu durante sua última batalha, Ikki promete a Ayase que devolverá o dojo para ela. Ele então prepara uma nova técnica enquanto ataca Kurado. Percebendo a mudança na energia, Kurado imediatamente transforma sua arma em uma forma mais perigosa, lançando-a também em Ikki. Para sua surpresa, em vez de se esquivar como de costume, Ikki avança direto para ele enquanto prepara sua técnica. Ele então percebe pela postura de Ikki que a técnica que ele está tentando executar é a mesma que Kito tentou usar para eliminá-lo. Ele tenta intensificar seu ataque, mas é inútil, pois Ikki o fere na hora. Vencendo o duelo, Ayase, reconhecendo a técnica, pergunta como o Ikki conseguiu executá-la com perfeição. Stella então lembra a ela que Ikki tem uma técnica especial, que lhe permite copiar as técnicas de outras pessoas e que ele deve ter visto ela fazer isso um dia durante os treinos. Kurado, ferido, pergunta seu nome a Ikki ao sair. Ele então diz a ele que eles terminarão a batalha no torneio quando ele deixar o dojo para sempre. Depois que Kurado vai embora, Ayase pede desculpas a Ikki, considerando-se indigna de continuar o estilo de espada de seu pai. Mas Ikki diz a ela que foi graças a ela ter memorizado o estilo da espada até o último centímetro que ele conseguiu vencer. Ele então garante que ela é a verdadeira sucessora do último samurai. Pouco depois, enquanto Ikki e Stella estão sentados sozinhos em um parque, eles discutem como Ayase admitiu ter trapaceado durante sua partida com Eki, resultando em sua desclassificação da batalha de seleção e suspensão da escola por 10 dias. Momentos depois, eles receberam uma mensagem de Ayase afirmando que seu pai finalmente recuperou a consciência. Enquanto relembram a sequência de coisas boas acontecendo ao seu redor, Ikki e Stella tentam ter um momento de casal,
mas são interrompidos por Shizuku e Alice, que aparecem do nada para provocá-los. Depois de vencer 12 partidas consecutivas nas batalhas de seleção, Ikki e Stella são repentinamente informados por Kurono que irão viajar para Okutama para treinar. Vendo como eles foram os únicos selecionados, Stella imediatamente presume que são basicamente férias para os dois. Ela então fica animada com a ideia de finalmente passar algum tempo ininterrupto sozinha com Ikki. Enquanto isso, Shizuku está furiosa por não ter sido escalada para ir com eles, mesmo tendo vencido 12 partidas seguidas. Mas Alice se acalma, dizendo que provavelmente não será como ela imagina. Após a longa viagem de ônibus, Ikki e Stella finalmente chegam às montanhas, esperando um descanso tranquilo. Enquanto se dirigem ao local, Stella menciona que finalmente parece um casal de verdade. Ikki então começa a pensar nas investidas que sempre quis fazer com Stella, mas nunca teve a chance. Mas seus pensamentos são interrompidos quando ele nota um grupo de pessoas à distância. Ambos imediatamente ficam cautelosos, assumindo o pior. Mas quando se aproximam, ficam surpresos ao descobrir que as pessoas suspeitas são na verdade membros do conselho estudantil que afirmam estar os esperando. Contrariando suas expectativas, Ikki e Stella são imediatamente arrastados para limpar e preparar uma grande cabana para um acampamento de treinamento com os representantes estudantis. Stella fica visivelmente desapontada ao perceber que a chamada férias eram na verdade trabalho gratuito disfarçado de viagem. Depois de limpar o prédio inteiro por horas, Stella sugere que Ikki a acompanhe para ver uma cachoeira. Ao ouvir isso, os outros membros do conselho tentam ir junto, mas ela insiste que apenas Ikki a acompanhe. Então, eles imediatamente entendem a mensagem. Ao mesmo tempo, Shizuku volta para a casa dos Kurogane após receber uma carta supostamente de sua mãe. Como ela despreza muito o pai, quando chega parece realmente tensa, mas vê seu gato. Isso a ajuda a se acalmar. Logo após chegar, ela é convocada pelo pai para seus aposentos. Enquanto Stella e Ikki caminham em direção à cachoeira distante, Stella de repente começa a agir de forma estranha. Ikki pergunta sobre isso, mas ela despista suas preocupações, garantindo que está bem, mas as coisas pioram progressivamente, pois ela começa a se sentir fraca e febril de uma vez. Como claramente tem faltado às aulas de biologia, pergunta a Ikki se os sintomas que está sentindo são resultado do beijo que compartilharam há alguns dias, insinuando que pode estar grávida. Mas Ikki assegura que não é assim que funciona. Ele diz que ela provavelmente pegou um resfriado, surpreendendo-a, pois nunca havia pegado um antes. Ikki decide levá-la de volta ao acampamento, mas antes que possam ir longe, começa a chover forte. Dada a piora da condição de Stella, ele é forçado a procurar uma alternativa. Olhando ao redor, Ikki encontra uma cabana de montanha abandonada nas proximidades. Então ele decide levar Stella até lá. Desconhecendo isso, eles estão sendo observados por um homem suspeito escondido nas árvores. Ao entrar na cabana, Ikki rapidamente acende uma fogueira para mantê-los aquecidos. Vendo que Stella desenvolveu uma febre alta, Ikki diz que ela precisa tirar suas roupas molhadas antes que sua condição piore. A situação se torna estranha quase imediatamente, com Stella ficando muito envergonhada. Para deixá-la menos desconfortável, Ikki tira suas próprias roupas, lembrando-a da maneira embaraçosa como se conheceram. Enquanto Stella tenta tirar suas roupas, percebe que está fraca demais e não consegue se mover direito. Então ela chama Ikki para ajudá-la. Ikki, tentando manter os 206 ossos do corpo, tenta ser o mais respeitoso possível enquanto a ajuda a se despir, mas perde completamente a compostura quando ela o faz tirar sua armadura de proteção também. Ao ver seus seios, Ikki fica completamente excitado, então Stella é forçada a perguntar se ele quer transar. Aflito pela pergunta inesperada, Ikki fica completamente perdido, mas tenta manter a compostura. Apesar de claramente atraído por ela, ele recusa, explicando que não quer que o relacionamento deles se torne algo puramente físico, antes que ele possa se posicionar ao lado dela com orgulho. Ele diz que quer um dia poder dizer abertamente tanto à família dela, quanto a dele que a ama de verdade, sem vergonha ou arrependimento, e que ainda não se sente digno o suficiente para isso. Stella aceita silenciosamente sua resposta, percebendo o quanto Ikki valoriza seriamente o relacionamento deles. No entanto, o momento pacífico é interrompido quando Ikki recebe uma ligação do conselho estudantil perguntando sua localização. Desconhecendo isso, eles já estão sendo alvo de forasteiros nas proximidades. Enquanto isso, quando Shizuku se encontra com Itsuki, seu pai, ele revela que foi ele quem fez sua mãe escrever a carta, pois sabe que ela não teria respondido de outra forma. Itsuki a parabeniza por vencer 12 partidas seguidas, afirmando que ela está honrando o nome Kurogana. Mas Shizuku imediatamente pergunta se ele sente o mesmo orgulho por Ikki, que alcançou os mesmos resultados. Ikki evita dar uma resposta clara, mostrando que seu tratamento com Ikki não mudou nada. Furiosa, Shizuku sai correndo. De volta à cabana, Ikki sente um perigo do lado de fora. Assim que sai, vê um enorme golem de pedra tentando destruir a cabana.
ele é forçado a ativar seu Itushiro, que mal usa para salvar Stella de ser esmagada, e que usa o impulso para despedaçar o golem gigante. No entanto, as pedras destruídas se reformam em vários golems menores que continuam atacando. Eiki faz o possível para combatê-los enquanto tenta proteger Stella, mas o número de inimigos rapidamente o sobrecarrega. Eventualmente, eles o derrubam e começam a se aproximar de Stella. Antes que possam alcançá-la, o conselho estudantil chega de repente. Henry rapidamente leva Stella para um lugar seguro enquanto Sajo e os outros ajudam a conter as criaturas. Durante a luta, o Takata analisa a situação e explica que os golems provavelmente estão sendo controlados remotamente por um Blazer usando habilidades de fio de aço. Enquanto lutam contra os ataques incessantes, outro estudante aparece e muda instantaneamente toda a batalha. Uma garota de óculos e uniforme da academia entra calmamente no campo de batalha e destrói os golems menores com facilidade. Ela então libera um ataque elétrico devastador chamado Haikiri, aniquilando o golem gigante. E que reconhece imediatamente a garota como Tokatudo, a mais forte cavaleira da Academia Ragon e uma das 4 melhores lutadoras do último festival da Arte da Espada das 7 Estrelas. Ela também é a presidente do Conselho Estudantil. Em outro lugar, a pessoa por trás do ataque é revelada como conectada a um homem misterioso de terno vermelho. Naquela noite, Shizuku recebe uma notificação informando que seu próximo oponente no duelo é ninguém menos que Touka. Shizuku se lembra de como foi sua infância na casa dos Kurugane. Desde pequena, sendo uma Blazer muito talentosa, teve privilégios para fazer o que quisesse. Como resultado, ela cresceu se sentindo enojada não apenas com os outros humanos, mas também consigo mesma. Tudo mudou quando um dia, o jovem Ikki a esbofeteou, chamando-a por um de seus erros. Embora tenha sido severamente punido pelos adultos, Shizuku decidiu que, acontecesse o que acontecesse, seguiria seu amado irmão. Naquela noite, Stella, Ikki e Alice leem um artigo de jornal que acredita que o boneco de pedra que os atacou era um gigante vivo, o que parece bastante improvável. Ikki diz que, mesmo após uma investigação minuciosa, ainda não conseguiram descobrir quem estava por trás do ataque. A conversa então muda para o duelo iminente de Shizuku com Touka. Stella expressa sua preocupação com Shizuku, acreditando que Touka é uma oponente perigosa por ser uma usuária de eletricidade. Mas Alice aponta que Shizuku pode manipular as impurezas da água, então não conduz eletricidade, aliviando um pouco sua preocupação. No entanto, Ikki ainda está visivelmente preocupado, pois sabe que a batalha não será fácil e não quer que sua irmã se machuque. Enquanto isso, Shizuku, sobrecarregada por seus pensamentos, decide tomar um banho. Ela é abordada por Stella, que expressa sua preocupação, tentando acalmá-la, mas Shizuku a afasta com raiva, forçando-a a sair. Depois que Stella sai, Alice aparece e leva Shizuku para fora para conversar. Ele então conta a Shizuku que os outros estão preocupados com ela, o que a motiva ainda mais a vencer. Vendo como Ikki é tratado mal pela família, ela se resolve a se tornar forte o suficiente para lutar ao lado dele. No dia seguinte, a luta finalmente começa, e ambos os participantes são apresentados pelo locutor, que também apresenta uma desinteressada Nai como comentarista. No início da luta, nenhum dos participantes se move. Ambos entendem a gravidade do momento, e Ikki explica que a técnica mortal de Touka, Haikiri, é tão poderosa que até os campeões da arte da espada tiveram que ficar fora de seu alcance. Por isso, ele acredita que Shizuku tentará se manter fora do alcance de Touka. Shizuku então faz o primeiro movimento usando sua técnica de água, Tutou Hijen, criando um grande corpo de água que lança em Touka. Como esperado, a prodígio da eletricidade corta facilmente a água enquanto tenta fechar a distância, mas a astuta Shizuku continua atacando a distância. Eventualmente, Touka cria uma abertura, mas assim que está prestes a atacar Shizuku, ela congela a água já conjurada, cobrindo todo o ringue de gelo e prendendo as pernas de Touka. Ela então lança uma sequência de ataques de gelo, mas Touka corta facilmente todos. Shizuku retoma o ataque com cortes de água, mas Touka bloqueia facilmente. Em um momento de hesitação, Shizuku é atingida. Depois, revela-se que era um clone de água, mas mesmo assim, Shizuku é cortada levemente pela lâmina de Touka. Ela então percebe que algo está errado, pois Touka parece prever seus movimentos perfeitamente e também atrapalha sua visão e tempo de resposta. Touka então lança um ataque rápido, sobrecarregando completamente a defesa de Shizuku. Após observar de perto, Ikki percebe que Touka está usando a mesma técnica que Naine demonstrou durante seus próprios preparativos. Naine aparece ao seu lado e confirma isso. Ela explica que a técnica se chama Nukiashi, que combina movimento furtivo e controle da respiração.
Depois de dizer isso, ela imediatamente salta em Stella e começa a acariciá-la à luz do dia. Ikki explica que Nukiashi interfere na percepção subconsciente de Shizuku, dificultando o rastreamento dos movimentos de Touka. Percebendo a razão da diferença de poder, Ikki conclui que, a menos que Shizuku encontre uma maneira de contra-atacar os movimentos de Touka, ela vai perder. Stella então começa a torcer por Shizuku, encorajando-a a continuar lutando. Sem admitir, ela se sente tocada pelo apoio. Imediatamente, cura suas feridas usando manipulação de água e se prepara para usar seu trunfo, determinada a chegar ao Festival de 7 Estrelas junto com os outros. Ela então envia Touka deslizando para perto, onde tenta outro ataque final. Recuperando a vantagem, Touka ataca novamente, mas o alvo é um clone de água. Vários clones aparecem pelo campo de batalha, cada um atacando Touka com poderosos ataques de água. Touka consegue destruir cada um dos clones, mas Shizuku ativa de repente uma técnica especial que enche a arena com uma névoa densa, restringindo a visibilidade. Dentro da névoa, ela reveste sua arma com água e lança ataques ocultos contínuos. No entanto, Touka percebe facilmente a ilusão. No momento em que Shizuku se compromete com seu ataque, Touka ativa Haikiri e ataca antes que Shizuku consiga desferir seu golpe. A névoa então se dissipa e Shizuku desaba. Momentos depois, Shizuku acorda na enfermaria. Ao abrir os olhos, vê Ikki, Stella e Alice na sala com ela. Sentindo-se emocionalmente sobrecarregada, Shizuku pede que eles saiam. Então Ikki e Stella respeitam seu pedido e saem. No entanto, Alice fica para trás. Ele a consola, garantindo que ela se saiu bem. E pela primeira vez, Shizuku desaba em seus braços, chorando muito. Enquanto isso, no corredor, Ikki comenta que Shizuku se tornou realmente forte, apesar da derrota. Em outro lugar, Itsuki recebe a notícia da derrota de Shizuku. Um homem de terno ao seu lado pergunta o que deve ser feito a seguir, e sem hesitar, Itsuki instrui a prosseguir conforme o planejado. Dias depois, após vencer outra luta, Stella sai para conversar com Eki sobre a promessa de lutar novamente no topo. Mais tarde, Kurano o chama para seu escritório para perguntar se ele sabe algo sobre Mamoru, que é membro da Federação Internacional de Cavaleiros. Depois que ele diz que Mamoru visita frequentemente a casa da família, pois trabalha próximo a Itsuki, ela informa que recentemente o encontraram espionando a academia. Horas depois ele se encontra com Stella novamente, mas em vez de se beijarem, entram no escritório do conselho estudantil e encontram Touka no chão com sua fábrica de bolos exposta. Depois de repreender Misaki e os outros por bagunçar o lugar, ela tenta se apresentar de forma respeitosa, mas Stella diz para ela começar consertando a saia. Enquanto passa um dia brincando com as crianças e alimentando-as, Ikki percebe uma estranha felicidade em Touka e pergunta a Misaki, que explica que cuidar dos órfãos é a fonte de seu poder e motivação. Ao ouvir isso, Ikki tenta descobrir de onde vem sua motivação, mas fica confuso até voltar para a academia com Stella. Nesse momento, Alice, Shizuku e Kagami aparecem para mostrar um novo impresso viral, insinuando que eles têm agido de forma imprópria pelo campus. Depois de ler todos os detalhes sobre como Ikki é um suposto aluno corrupto com uma má atitude, Stella queima o papel e tenta descontar sua raiva em outra coisa, mas então Mamoru aparece de repente e pede para Ikki acompanhá-lo para um interrogatório. Como sempre, Stella tenta defendê-lo, já que ele não fez nada de errado, mas ele a interrompe e promete que tudo ficará bem antes de entrar no carro. No entanto, sua vida muda para o modo escuro quando é preso poucos minutos depois e forçado a comparecer a um tribunal presidido pelo mesmo cara que passou a vida tentando arruiná-lo. Quando o Morsa humano pergunta por que ele está se envolvendo com uma princesa no campus, e que tenta explicar que na verdade nunca fizeram nada de errado, mas Mamoru rapidamente o manda parar de falar. Apesar disso, Ikki ainda explica que ama Stella de verdade e nunca iria contra seu código moral por prazer, então o jogam em uma cela. Com o passar dos dias, fazem Yuri trazer os outros competidores para dificultar sua vitória, mas ele ainda consegue manter sua sequência perfeita, enquanto Stella também ignora os rumores para garantir que sua promessa permaneça viva. Durante o almoço, vários dias depois, eles percebem que os rumores sobre ele pioraram ainda mais. Então, Stella pergunta se namorar com ele foi um erro, mas Shizuku de repente ataca e promete nunca perdoá-la se ela desrespeitar os sacrifícios que Ikki está fazendo apenas para provar que eles realmente se amam. Depois do treino no dia seguinte, Stella decide ajudar Ikki a lembrar de seu amor cortando um pouco de seu cabelo e convencendo Yuri a levar para ele durante uma de suas lutas.
Quando finalmente tem a chance de olhar para isso, sua confiança retorna. Então ele espera por outra audiência no tribunal e pede uma audiência com Itsuki, já que ele é o responsável. Surpreendentemente, eles atendem ao seu pedido, então ele entra no escritório de Itsuki e o observa por um longo tempo antes de perceber que tudo o que sempre quis foi ser reconhecido por seu próprio pai. Quando decide falar do coração e promete que continuará lutando para orgulhar a família, Itsuki se vira para ele e diz que sempre soube que ele era um bom espadachim. Isso inicialmente surpreende Ikki, mas o verdadeiro choque acontece quando Itsuki lhe diz que não há sentido em suas conquistas se ele não tiver talento real ou habilidades mágicas, como se isso não fosse suficiente. Ele continua explicando que sempre quis que Ikki se conformasse em ser um ninguém, porque sua obsessão por alcançar algo grandioso só fará com que outro grupo de nobres sem poder acredite que tem uma chance. Depois de mais alguns minutos de abuso verbal, Ikki percebe que de qualquer forma não significava nada para a família e começa a chorar. Mas Itsuki o manda de volta para a cela para continuar repetindo as mesmas batalhas extenuantes. Dias depois, Mamoru o chama novamente, mas desta vez prometem deixá-lo continuar perseguindo seus sonhos se ele conseguir derrotar Touka. Na noite seguinte, Touka chama Shizuko para o escritório do conselho para contar sobre a luta e diz que não irá facilitar para ele, mesmo que Ikki esteja fraco e machucado para lutar. Ela então pede a Shizuko que tente convencê-lo a desistir da luta, já que essa é a única saída para possivelmente não assinar seu próprio atestado de óbito. Minutos depois ela volta para seu quarto e conta a Alice sobre tudo antes de pedir sua opinião. Ele simplesmente diz que ela é a única capaz de tomar essa decisão e deve seguir seu coração. Enquanto Shizuko fica confusa porque essa última luta determinará o destino dos sonhos de Ikki, Touka se pergunta se ficará orgulhosa se vencer Ikki e se classificar para os nacionais. Ela pede a opinião de Yuta, e ele lhe diz que, embora os adultos tenham arranjado a luta a favor deles, ela deve lutar de uma maneira da qual se orgulhe. Naquela noite, Stella treina como louca enquanto pensa em Ikki, que se desespera sobre onde está preso. No dia seguinte, todos os alunos do campo se reúnem na arena central para o início dos duelos finais que determinarão quais alunos representarão a academia. No entanto, ao contrário de todas as outras lutas que levaram a isso, o nível de empolgação dos alunos atinge novas alturas, enquanto esperam para ver Touka e Ikki subirem ao palco para o que pode ser o duelo mais intenso da história da academia. Enquanto continuam falando sobre quem pode vencer, Nen e Kurono veem vários helicópteros de notícias esperando para transmitir e percebem que Mamoru armou tudo para humilhar Ikki. No momento seguinte, um velho chamado Danjo aparece para assistir à luta com eles, mas Nina entra em pânico ao vê-lo porque ele é na verdade seu mestre. Quando ele admite que Ikki é a principal razão pela qual veio assistir, Mamoru pergunta se é por causa da antiga rivalidade entre suas famílias. Todos tentam ignorá-lo como um anúncio indesejado, até que ele diz que Ikki falhará automaticamente na luta se não aparecer nos próximos minutos. Ao ouvir isso, Kurano pergunta imediatamente por que não trouxeram da instalação como prometido, mas Mamoru afirma que não tem nada a ver com isso porque ele saiu por conta própria. Nesse momento, Ikki, que tem se arrastado pela estrada, começa a escorregar para a insanidade enquanto sua mente se divide em duas e se torna seu maior inimigo. No entanto, após recusar ouvir seu alter ego sombrio, ele cai nos braços de Shizuko e vê todos os seus fãs torcendo atrás dela. Quando Stella também lhe mostra a medalha que ganhou por se classificar para os nacionais, ele recupera um pouco de confiança e decide deixá-la orgulhosa ao derrotar Touka. Nesse momento, ouve todos os alunos torcendo e se levanta para lutar. Então Misaki lhe deseja boa sorte antes de ela ir para a arena enfrentar Ikki. Ao ver que ele ainda conseguiu chegar, Mamoru luta para esconder sua raiva enquanto Alice, que também se classificou para os nacionais, se junta às garotas para assistir. Antes de começar, Touka diz a Ikki que não irá facilitar para ele, mesmo que suas lesões lhe deem uma vantagem injusta, mas ele afirma que isso não será um problema e promete superá-la. Assim que ela invoca sua espada, ele ativa seu trunfo, e Shizuko imediatamente pergunta se ele perdeu a cabeça porque sempre guarda isso para o último ataque. Mas Stella diz a ela para não se preocupar, pois ele planeja vencer pela força bruta. Touka percebe isso e também decide usar seu golpe final, mas assim que ambos avançam, Ikki sacrifica seus vasos sanguíneos e cada gota de energia para ultrapassar seus limites. No momento seguinte, todos na arena ficam em silêncio e assistem em choque enquanto a espada de Touka se despedaça antes de ela desmaiar. Depois que Ikki levanta a mão para aceitar a vitória, Mamoru perde a cabeça e corre para matá-lo à luz do dia. Mas Stella o empurra como uma bola de boliche antes de correr para abraçar Ikki. Enquanto Shizuku e os outros assistem animados e torcem por ele, ele pergunta se ela gostaria de estar em sua vida para sempre, causando mais uma onda de choque na arena. E todos têm dificuldade em acreditar que ele acabou de pedir uma princesa em casamento, enquanto era transmitido para toda a nação.
Depois que Stella aceita seu pedido com um beijo, o pai dela liga para Key para expressar desapontamento por ter passado todos esses anos tentando destruir seu próprio filho. Dias depois, Toko apresenta Kei e todos os outros vencedores como representantes da academia para os nacionais. E após o habitual discurso, ela faz de Kei o capitão e chama para receber a bandeira. Ela então diz que está feliz por ele tê-la derrotado com um único movimento. E ele também a agradece por ajudá-lo a perceber que os homens são sempre mais fortes, antes de aceitar a bandeira e finalmente receber todos os elogios que seu pai o impediu de ter todos esses anos. Mais tarde, ele e Stella se encontram para finalmente se divertir juntos, mas Shizuku e sua amiga amante de salsichas aparecem, como sempre, para interrompê-los. Obrigado por ficar até o final do vídeo. Comente sobre seu melhor casal e por que você acha que é melhor Kiki e Stella. Não esqueça de curtir e se inscrever para ficar por dentro dos nossos últimos vídeos.